Uma mulher mata o marido porque ele traiu, é homicídio. E ele vai cumprir a pena de homicídio. Se um homem mata uma mulher porque ela traiu, ele vai responder por feminicídio, uma pena maior. A motivação é a mesma, é um crime passional. A mulher matou um homem porque ele traiu, o homem matou a mulher porque ela traiu. Por quê? Eu explico. Ela vai explicar errado. Mas a explicação errada dela é extremamente importante para a gente entender o predomínio das ideias identitárias na cultura brasileira, no debate acadêmico, nas instituições, na política. Nós não conseguimos sair dessa prisão mental que são as ideias identitárias. Veja, essa moça é psicóloga. Ela vai apresentar uma teoria que nega toneladas de evidências, anos de produção científica na psicologia sobre crimes passionais. Não é interessante? É incrível isso. Essa fala do Kim parte de alguns enganos. O primeiro de que feminicídio é um crime passional. Sim, uma parte substancial dos feminicídios e dos masculinicídios, ou seja, quando as mulheres matam os homens, é provocada por emoções. São crimes passionais. E há uma literatura gigantesca sobre isso, há muitas pesquisas sobre isso. As pessoas ou estão momentaneamente fora de si, ou elas são fora de si porque elas têm algum transtorno, alguma patologia, algum problema psiquiátrico que as faz ser assim, cometer crimes. Isso é inegável. E conceitualmente, a gente não entende o feminicídio dessa forma. A gente quem? Qual é a Internacional Comunista? A 327, a 488? Porque não é um crime que acontece simplesmente por causa de um descontrole, uma desregulação emocional. Não é um problema de foro íntimo, privado. Exatamente. Essa ideia política, ela parte do pressuposto de que não existem indivíduos. Eles são uma ilusão, um modo como nós percebemos o mundo, mas eles não estão lá. Eles são avatares da entidade, da identidade relevante. Por isso que é o identitarismo. O Marx dizia, a luta de classes é o motor da sociedade, é ela que explica tudo. Ela dá significado e explica a realidade. E o Hitler diz depois, não é a luta de classes, é a luta de raças. Os identitários hoje dizem, Hitler tem razão, são as identidades, são as raças, por isso o identitarismo racial é tão forte, mas também os outros grupos. Quando essa moça diz que não existe esse mundo privado, ele não pode ser desconectado da estrutura, isso explica por que a Monique, sim, a Monique, do caso Henri Borel, ela é a vítima para aquela juíza. Porque a avaliação é sempre estrutural. O mundo real, as circunstâncias fáticas, o caso concreto deixa de ter relevância. Eu sempre avalio as relações entre as duas grandes identidades. Por isso que não existiu Samuel, o barbeiro judeu. Ele era só judeu. Nada do que ele fez ou do que ele era relevante. Ele estava apurrinhando e incomodando um alemão puro. E isso bastava. Pelo contrário, a categoria feminicídio surge justamente como uma estratégia para tirar essas mortes da invisibilidade e revelar que elas partem de uma estrutura de poder desigual entre homens e mulheres. Ou seja, quando você aceita o termo feminicídio, você, deputado senador, que vota leis com esse tipo de carga semântica, você está comprando uma teoria social e política e filosófica marxista. Você é um neomarxista. Os marxistas ficam incomodados com isso, mas é New Left, meu querido. É o pós-modernismo que releu o marxismo e transformou isso que nós temos hoje nas políticas identitárias que têm origem lá atrás, inclusive em Hegel. Você é um neomarxista. E é por isso que a gente consegue ver a razão da condição de mulher em vários outros contextos. Exatamente, você vê aquilo que você quer ver, porque você está conformado a ver assim, porque você parte de uma visão ideológica. É uma lente que você põe sobre o mundo. É como se fosse aquele papel celofane verde. Tudo é verde, tudo é dominação, tudo você explica pela dominação. Mas as mulheres matam tantos homens quanto homens matam mulheres. Ah, não, mas é que isso eu explico assim, assado. Tá, mas aqui tem pesquisas que mostram que o sujeito, na pré-separação ou na pós-separação, nesses meses, ele tem dissonâncias cognitivas. Veja, uma psicóloga negando as emoções, ela vai dizer, não, mas isso é uma ilusão, na realidade é só dominação política. Essas teorias, elas perdem a capacidade de explicar a realidade e elas são imunes à refutação. Qualquer explicação que eu der, que confronte essa visão de mundo, ela vai ser reinterpretada dentro do sistema, o filtro verde, né, o papel celofane verde, e vai ser digerida, explicada. Não, mas isso é a dominação assim, assado, esses dados só confrontam porque você está lendo, chegam ao ponto de negar a ciência. Se você aprofundar as leituras nesses teóricos identitários, pós-modernos, eles vão dizer que o individualismo metodológico, o método científico, o Estado democrático de direito, o direito aos indivíduos, né, o respeito aos indivíduos, a sua individualidade, é um modo de mascarar a realidade das estruturas sociais. Ou seja, você tem que ser contra o Estado de Direito para manter a lente.
É isso que é uma devoção. É por isso que essas ideologias são seitas religiosas. É por isso que elas são negacionismo científico, negacionismo do conhecimento. Elas negam tudo. Elas negam a filosofia, a ciência, a antropologia, a sociologia, a ciência política, a economia. É uma negação da realidade. Tanto dentro de casa, por violência doméstica, tanto dentro do crime organizado, por talaricagem, vários outros cenários aqui, ó. Aí, você entendeu? É uma teoria que explica tudo. Toda a realidade é explicada pelo mesmo critério, o mesmo conceito explica tudo. Por que o Paulo traía sua mulher? Dominação. Por que o Paulo não traía sua mulher? Dominação. Por que o Paulo continuou no casamento? Dominação. Por que ele se separou? Dominação. Por que ele foi ao jogo? Dominação. Por que ele não foi ao jogo? Dominação. Não tem fim. Nós podemos fazer isso o dia inteiro. Toda a realidade pode ser reinterpretada pela premissa maior de dominação do homem, da mulher, dos negros, dos brancos, dos gays, a estrutura de poder, e você produz doutorados gigantescos dizendo exatamente a mesma coisa. Você explica tudo pelo mesmo fenômeno. A pergunta é, como é que eu sei que isso é verdade? As evidências não servem, porque quando as evidências contrariam a tese principal, eu descarto as evidências, ou seja, isso é um material de fé. Isso é um conteúdo religioso, vindo de uma psicóloga. Marcela Lagarde diz, feminicídio é um crime de Estado. As mulheres morrem por ser inferiorizadas, o Estado sabe disso e peca na prevenção. Então esses crimes vão continuar acontecendo sistematicamente. E ainda sobre ser um crime passional, a antropóloga Rita Segato argumenta justamente o contrário, que para muito além de um coração partido, feminicídio é sobre posse, controle, demonstração de autoridade e mensagem. Percebeu? Todos os casos são o mesmo. Todas as pessoas são a mesma pessoa. Todos os fatos são o mesmo fato. Eles são a repetição exaustiva da estrutura de poder. Mas peraí, as mulheres não matam também seus parceiros pelos mesmos motivos? Por ciúme, por posse, por mensagem, por controle? E aí? É por isso que ele não pode ser reduzido simplesmente a uma morte motivada por traição. E realmente, as mulheres também podem ser autoras desses crimes. Até porque elas também são ensinadas a querer controlar os seus parceiros. É muito interessante quando ela diz o é por isso. É por isso o quê? Ela apresentou uma hipótese estrutural, eu poderia apresentar outra. Na verdade, o crime passional é o Alexandre da viagem mexendo na cabeça da pessoa. Vamos criar uma legislação gigantesca para controlar os Alexandres. Qual é a diferença? Como é que eu provo que você tem razão? Você percebeu o twist que ela fez? Ela praticamente diz que quando a mulher faz as mesmas coisas, a mulher continua sendo vítima, porque ela foi ensinada. Ela foi passivamente aprendendo a copiar o opressor. Então ela está sendo o opressor momentaneamente enquanto vítima. E agora você vai entender por que essas pessoas dizem combater o feminicídio ou a violência contra a mulher ao mesmo tempo que são contra aumentar as penas. Por que eles fazem isso? Parece uma grande contradição. Não é. Siga o raciocínio dessa moça. Ela disse, as mulheres foram ensinadas, os homens também foram ensinados, porque nós vivemos numa estrutura de opressão. Como é que se resolve o problema? Mudando a sociedade, mudando o sistema. Olha só, voltamos a discutir o marxismo. Somente com a superação do capitalismo é que a opressão do homem contra a mulher ou do branco contra o negro será superada. E por que essas pessoas não querem punir os agressores, não querem aumentar a pena? Por exemplo, o sujeito que abusa de crianças, vamos para pena de morte, ou pena perpétua, ou 40 anos. Por que eles são contra? Porque eles são a favor de agudizar as contradições. Parece um termo complexo, mas é bem simples de explicar. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, porque expressa a realidade.